Como você disse, foram 3 viagens, porque a gente está usando aquele marco temporal de novembro de 2021 até dezembro do ano passado, que é o período de investigação que a gente tem conhecimento da Polícia Federal. E por que a gente também está trazendo as viagens para os Estados Unidos? Porque os indícios é que as fraudes teriam sido cometidas na emissão de um certificado de vacinação para a viagem aos Estados Unidos. E aí, qual foi, né, a dinâmica de Jair Bolsonaro nesse período? No dia 9 de junho do ano passado, como chefe de Estado e a convite do governo norte-americano, Jair Bolsonaro viajou para uma reunião bilateral com Joe Biden na 9ª Cúpula das Américas. Ele viajou para Los Angeles e depois foi para Orlando. Alguns meses depois, 3 meses depois, Jair Bolsonaro participa da Assembleia Geral da ONU no dia 19 de setembro de 2022. Aqui também, como chefe de Estado, havia um questionamento sobre a necessidade ou não da apresentação de um comprovante de vacinação, mas a ONU decidiu que não faria essa exigência e que os chefes de Estado, se porventura algum outro local em Nova York exigisse a carteirinha de vacinação, aí ele precisaria apresentar. Mas para participar desse evento em si, Bolsonaro não precisaria apresentar a carteirinha de vacinação. E aí a gente vem então para a última viagem feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, que foi no dia 30 de dezembro de 2022. Nesse caso, foi uma viagem privada, às vésperas do fim do mandato dele, mas Bolsonaro ainda era presidente da República. Por que essa data aqui é uma data importante para a gente entender o contexto dessa operação? Jair Bolsonaro, como eu disse, viajou no dia 30 de dezembro do ano passado, mas aí, às vésperas, poucos dias antes, a Polícia Federal diz ter encontrado a inclusão de dados de vacinação do ex-presidente no sistema Conect SUS, isso no dia 21 de dezembro de 2022. Posteriormente, esses dados foram retirados do sistema, isso no dia 27/12 de 2022. E quem se envolveu nisso, né? A gente sabe que Jair Bolsonaro, segundo as investigações, teria tomado uma vacina em agosto, em Duque de Caxias, e depois uma dose de reforço em outubro do mesmo ano, também em Duque de Caxias, na mesma unidade de saúde. Só que esses dados não foram incluídos no sistema imediatamente. Eles foram incluídos depois. E por quem? Por João Carlos de Souza Brecha, que na época era secretário de Saúde de Duque de Caxias e hoje é secretário de Governo da Prefeitura da cidade. Quem retirou, excluiu os dados do Conect SUS foi uma outra servidora, a Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva, sob a alegação de um erro. O João Carlos de Souza Brecha foi preso nessa operação, segundo a Polícia Federal, porque há indícios de que ele teve a participação de uma forma mais efetiva na inclusão desses dados. E a Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva, que é essa servidora que teria retirado essas informações alegando um erro, foi alvo de mandado de busca e apreensão. O nosso produtor Ricardo Santos conseguiu confirmar que Jair Bolsonaro esteve em Duque de Caxias nas 2 datas em que constam que supostamente essa vacina teria sido aplicada, no dia 13 de agosto e no dia 14 de outubro do ano passado. Mas a gente reforça que não dá para garantir que, de fato, ele teria tomado a vacina. E aí começam alguns questionamentos também a respeito das informações que precisariam ser prestadas ou não na entrada de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, nas 2 primeiras viagens, eu vou até trazer aqui de novo a nossa arte para relembrar, ele estava como uma figura de um chefe de Estado. E aí algumas apurações que a gente foi feito com a nossa equipe em Nova York, também até com a ajuda do nosso colega Vinícius Leal aqui em São Paulo, com fontes da Embaixada Norte-Americana, é que nesses primeiros 2 casos, ele não precisaria apresentar por ser um chefe de Estado, chega com um avião oficial da Força Aérea Brasileira, da FAB, e aí nem precisa passar por todo aquele processo de alfândega. Uma situação um pouco diferente do dia 30 de dezembro, porque era uma viagem privada, uma viagem particular, mas ele ainda era presidente da República. Durante a manhã, Jair Bolsonaro fez algumas declarações a respeito disso, disse que em nenhum momento foi solicitado a apresentação da carteira de vacinação, negando que tenha cometido ou participado de qualquer fraude e que nunca tomou a vacina. Mas a questão envolve justamente essa situação aqui. Então, o que a Polícia Federal quer entender é porque
foram incluídos os dados no dia 21 de dezembro e depois excluídos no dia 27 de dezembro. Para trazer